Bom dia a todos. Nossa equipe ficou responsável para falar sobre sistema de produção, caprinos e ovinos na região Centro-Oeste. Os componentes do nosso grupo é composto por mim, Vitor Leite, Guilherme Félix, Lauriston Silva e Nailson Nunes. A criação de caprinos e ovinos no Brasil teve início ainda durante o período da colonização do país. Voltados para a produção de carne e de lã, os rebanhos de ovinos e de caprinos se concentraram inicialmente no Nordeste e Sul brasileiros. Embora esta última região tenha perdido a representatividade ao longo dos anos, em meados da década de 90, a queda dos preços da lã no mercado internacional desestimulou os produtores sulistas, reduzindo assim o rebanho daquela localidade. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, a atividade cresceu em outras regiões, como no Centro-Oeste. A atividade voltada principalmente para a produção de carne. E a caracterização geográfica da região Centro-Oeste, em relação ao rebanho, o tamanho e a distribuição. No Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do ano de 2006 a 2017, na região, o rebanho de caprinos e ovino teve um aumento de 43,38%, passando de cerca de 75.945 mil de cabeças para 108.889 mil. No caso dos ovinos, o Centro-Oeste apresentou redução de rebanho entre o censo e outro, passando de 918.672 mil de animais em 2006 para 595.628 mil em 2017, com a redução de 35,16%. E uma relação de caprinos e ovinos no Brasil no decorrer do ano de 2006 a 2017, caprinos teve uma variação de 16,11% e ovinos menos 2,80%. Já no Centro-Oeste, os caprinos, no decorrer do ano de 2006 a 2017, os caprinos tiveram uma variação de 43,38%, e já os ovinos tiveram uma variação de menos 35,16%. Isso no decorrer dos anos de 2006 a 2017. E a evolução dos estabelecimentos no Brasil, também nos anos de 2016 a 2017. Os caprinos teve uma variação de 16,5% e os ovinos de 19,9%. Já no Centro-Oeste, também nos decorrer dos anos de 2006 a 2017, os caprinos tiveram uma variação de 50,5% e os ovinos tiveram uma variação de menos 10,6%. A evolução da caprinocultura leiteira. As cabras ordenhadas no Brasil, no decorrer dos anos de 2006 a 2017, teve uma variação de menos 31%. Já a produção de leite teve uma variação de menos 30,1%, e a quantidade comercializada teve uma variação de menos 24,5%. Já no Centro-Oeste, as cabras ordenhadas tiveram uma variação de 46,3%. A produção de leite é de menos 56,2%, e a quantidade comercializada
E a quantidade comercializada no Centro-Oeste no ano de 2006 a 2017 foi de menos 49,3%. Já a produção de lã no Brasil, também nos anos de 2006 a 2017, ovinos tosquiadas teve uma variação de menos 27,8% e a produção de lã por quilo menos 30,1%. Sua variação. Já no Centro-Oeste, também no decorrer do ano de 2006 a 2017, a ovina tosquiada teve uma variação de menos 69,8% e a produção de lã por quilo teve uma variação de menos 48,8%. O mercado. A evolução da comercialização. No Brasil, de caprinos e ovinos, no decorrer do ano de 2006 a 2017, caprinos obtiveram uma variação de 65,8% e ovinos de 47,5%. Já no Centro-Oeste, caprinos tiveram uma variação de 54,5% e o ovino menos 25,8%. Instalações e equipamentos. Bom, o objetivo é viabilizar e facilitar o manejo geral de um rebanho caprino ou ovino, sem causar o estresse aos animais, otimizando o emprego de mão de obra, reduzindo também assim os custos, favorecendo a produção e a produtividade. Bom, vamos falar dos 3 pontos: da sua importância, a otimização de relação homem-animal e ambiente, facilitação e redução de uso de mão de obra para as tarefas, um maior controle de doenças, proteção e segurança dos animais, entre outros. As principais instalações utilizadas na produção de caprinos e ovinos. Bom, vou falar um pouco aqui. São os centros de manejo, os apriscos, galpões, maternidade, creche, baias para produtores, reprodutores, esterqueira, quarentena, pé dilúvio, sala de ração, farmácia, sala de ordenha, celeiros, currais, bretes, cercos, comedouros, bebedouros, galpões, etc. Bom, esses aí foram os essenciais para ter um bom manejo. Quais instalações deve ter aí? Aqui aí vocês podem ver a imagem, desde o centro de manejo, desde um bem tecnificado, aí o bem do sertão aí por galho, mas não deixa de ser um centro de manejo. Deve ser planejado a realização de atividades tais como a pesagem, a marcação, deve ser planejada aí para a realização de atividades tais como a pesagem, a marcação, a vermificação, a vacinação, o banho, o sarnicida, casqueamento, tosquia e corte de cauda, apartação, entre outros. A área do curral é calculada em função da categoria mais numerosa. Bom, as baias devem ter mais ou menos 1 metro de altura, as tábuas de 1 polegada de espessura, de 5 a 7 polegadas de largura. O espaçamento entre elas, as tábuas, são de 10 a 15 centímetros, como vocês podem ver na imagem.
Bom, o centro de manejo deve ser construído como? A seringa. A seringa é uma área no curral de manejo que é a funila, fazendo com que os animais entrem um a um no brete, como podem ver na imagem. O brete deve ser de certa medida, as medidas são largura superior a 50 centímetros, a largura inferior de 35 centímetros, uma altura de 80 centímetros, e o comprimento aí dele varia de 5 a 11 metros, dependendo da produção aí do criador. Aqui é uma instalação aqui mais tecnificada, construída aí por balanças de última geração e tronco, para facilitar aí os procedimentos de inseminação, castração e etc. O pé dilúvio deve ser feito com comprimento de 2 metros e a sua profundidade varia aí de 12 a 15 milímetros. Qual a sua função? A função tem aí como combater os problemas de casco, que é grande provedor de doenças, através de soluções como o sulfato de zinco, como podem ver na figura. Tem outras opções também de borracha. As seleções para reprodutores, vocês podem ver na imagem aqui, deve ser dividida aí, pode colocar até 3 reprodutores em cada baia. Bom, o aprisco. O aprisco deve ter uma localização boa, alto, seco, próximo de silos ou depósitos de ração, para ter fácil acesso de caminhões. Observação, a proximidade da casa da pessoa que irá cuidar do rebanho. É sempre bom ter o cuidador morar bem próximo. O coxo de suplementação. O comprimento do coxo recomendado para cada categoria. Bom, o carneiro precisa varia aí de 3 a 41 centímetros para o animal. As ovelhas secas e gestantes, elas precisam aí de 30 a 41 centímetros por animal. As ovelhas com cordeiros é de 41 a 51 centímetros por animal. Os cordeiros no crep feed é de 5 centímetros por cordeiro. Cordeiros em terminação de 23 a 30 centímetros por animal. Cordeiros confinados varia de 23 centímetros a 30 centímetros por animal. Pode ver na imagem. O solário. Bom, o solário deve ser um local aberto, que tenha bastante luz e seja livre de água, não seja, e que tenha o coxo com mineralização. Bom, a sala de ordenha, como pode ver, um local deve ser bastante higienizado, com bastante cuidado na hora de ordenhar as cabras. A sala de ordenha deve ser uma plataforma de ordenha, deve ter na altura ali do ordenhador. Tem uma balança perto ali para a pesagem do leite, uma pia para a limpeza de utensílios de ordenha, deve ser aberta e em igual a distante do aprisco, fechada próximo ao aprisco. O manejo alimentar deve-se avaliar constante o desempenho dos animais, deve ter boa higiene do coxo, dos bebedouros, aí o cuidador deve se atentar bastante a isso. Exercício e cuidado sanitário. Exercício pode ser natação, entre outros, de alguns animais. 50% da dieta deve ser em forragem e o consumo deve ser de 10%. As mudanças na alimentação devem ser gradual. Peculiaridade de
de caprinos. Apreende o alimento com os dentes, digere quase tudo. Eles têm um maior volume estomacal e consequentemente, maior consumo. Tem hábitos solitários. Ele consome graminhas de porte médio a alto. Também plantas arbustivas. Eles são menos seletivos do que os ovinos. E o conforto térmico é fundamental. Peculiaridade de ovinos. Apreende o alimento com os lábios. Eles têm os hábitos gregários, mais evidente em raças lanadas. Menor volume estomacal e, consequentemente, menor consumo. Eles consomem graminhas de porte baixo a médio e são mais seletivos do que os caprinos. E agora, os fatores que influenciam a ingestão alimentar de caprinos e ovinos. Os fatores que influenciam na ingestão alimentar de caprinos e ovinos tem o nível de produção, maior nível de digestão é alto e o menor nível de digestão é baixo. O parâmetro produto, que é o leite, tem um maior nível de ingestão. O menor nível de ingestão é carne. O parâmetro temperatura, maior nível de ingestão é baixa. E o menor nível de ingestão é alto. Estado fisiológico é maior nível de ingestão, lactação. E menor nível de ingestão, gestação. Número de refeições é maior nível de ingestão e menor nível de ingestão. Tamanho da corte, tamanho de corte da forragem, maior nível de ingestão e menor nível de ingestão. Alimentação dos filhotes: colostro produzido no final da gestação e os primeiros dias de lactação. É rico em nutrientes, rico em imunoglobinas, efeito laxativo para mecônio, ingestão nas primeiras 6 horas de vida, reduz muito sua absorção após 36 horas. Alimentação sólida a partir de 10 dias de vida, que tem que ser água limpa, mineral, fornecer volumoso de qualidade, de boa qualidade, fornecer concentrado, pelletizado, e a silagem não é adequada nesses primeiros dias de vida, 10 dias de vida. Creep feed tem que ser uns coxos privativos, concentrado a partir do 10º dia de idade. E as vantagens: o animal adaptado à alimentação sólida no desmame, com maior peso ao desmame e maior conversão alimentar. Desaleitamento ou desmama: o rumen já é funcional a partir da 3ª semana de vida. O desaleitamento a partir da 12ª a 20ª semana. O desaleitamento deve ser gradativo. Tem que ter os critérios deve ter alcançado 2,5 vezes o peso do nascimento. Tem que ter 35 dias de vida. Consumo de concentrado superior a 125 gramas por dia. E 10 kg de peso vivo. Os esquemas do desaleitamento: aos 35 dias e também aos 50 dias. O sistema depende do tipo de criação. Animais para reposição, sistema mais econômicos. Animais para abate, mais gasto. Fêmeas em lactação: o início da lactação
tem um pico entre 3 a 4 semanas, onde a fase que ocorre mais necessidades nutricionais, a capacidade de ingestão ainda é lenta, tem um baixo energético negativo e a fêmea perde peso. Em compensação, tem que utilizar rações altamente palatáveis e concentrados de excelente qualidade. 500 a 600 gramas de concentrado por dia, mais 200 a 300 gramas de concentrado por quilo de leite produzido por dia. E o manejo alimentar para reprodutores. O volume moço tem que ser de boa qualidade, concentrado entre 14 a 16% de proteína bruta, 0,5 a 0,8 kg por dia. Sal mineral completo, tem que fornecer 2% de carbonato de cálcio ou farinha de ostra, para ter um equilíbrio entre o cálcio e o potássio da ração, proporção de 2 para 1. E fornecer uma água de boa qualidade e exercício físico. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo reprodutivo. A eficiência reprodutiva de um rebanho está diretamente relacionada ao número de cordeiros desmamados por fêmea ao ano. Número de cordeiros desmamados por ovelha proporcionará maior número de animais para a venda, para a reposição de matrizes e para a seleção do rebanho. Passa aí, Guilherme. Manejo reprodutivo. O ciclo estral. A cabra possui em média 21 dias de ciclo estral, que pode variar de 18 a 22 dias. Já a ovelha tem uma média de 18 a 17 dias, que pode variar entre 14 a 19 dias. As raças deslanadas manifestam cio durante todo o ano. Já as raças estacionais, só no outono. Poliéstricas contínuas são as deslanadas, como a raça santinês e a Doppler. Poliéstricas estacionais, as lanadas, como a Texel. Época ideal para a estação de monta. Fertilidade relacionada com o fotoperíodo. Levar em consideração os seguintes fatores. Está totalmente relacionada com a nutrição. Raças lanadas de clima temperado. As manifestações do cio estão relacionadas ao fotoperíodo. E a estação de monta delas geralmente na época do outono, que vai de março a abril.
As ovelhas deslonadas não apresentam estacionalidade reprodutiva. São implantadas no verão. Fluxo reprodutivo. Suplementação nutricional para melhorar índice de fertilidade e prolificidade. 30 dias antes da EM e durante a EM. Fluxo. Fornecer 200 a 30 gramas de ração por ovelha ao dia. As ovelhas usadas na reprodução devem ter em torno de, no máximo, 6 a 7 anos, substituída por borregas com maior potencial genético. Inseminação artificial. Cervical superficial, transcervical, intrauterina, laparoscópia. Técnicas de inseminação. Técnica cervical superficial. Tipo de sêmen: fresco, deposição do sêmen, primeiro anel cervical. Transcervical intrauterina. Tipo de sêmen: resfriado ou congelado. Deposição do sêmen, corpo do útero. Técnica laparoscópica intrauterina. Tipo do sêmen: congelado. E deposição do sêmen, corno uterino. Tipos de sêmen utilizado: fresco. Número de fêmeas cobertas por ejaculado: 30 fêmeas. Tempo de utilização: imediatamente após a coleta. Tipo de sêmen: resfriado ou congelado. Pode cobrir até 30 fêmeas por ejaculado. Tempo de utilização: 12 horas após a coleta em uma temperatura de até 4 graus. Tipo de sêmen: congelado. Aqui podemos observar algumas imagens de uma das técnicas de inseminação, aqui no caso é a laparoscópica. Manejo sanitário. Objetivos: implementar manejo sanitário. Taxa de mortalidade e morbidade. Custo com medicamentos, índices de fertilidade, ganho de peso, produção de leite e de lã. Sinais de saúde: comportamento ativo, alerta, bom score corporal, peso compatível com a idade, função normal. Sinais de doença: alguns sintomas: o animal pode estar triste, abatido
prostrado, cabeça recaída. Podem haver também inchaços, caroças, feridas, corrimentos, secreções purulentas. Medidas profiláticas. Sempre que possível, adquira animais de criatórios idôneos, acompanhado de atestados de vacina e certificados negativos baseados em exames laboratoriais de algumas enfermidades, como brucelose, leptospirose e artrite encefalite dos caprinos. Algumas medidas profiláticas. Uma boa higiene das instalações, uma boa limpeza e desinfecção das instalações, limpeza de cojos e bebedouros. Uma adoção do calendário sanitário é uma boa para conter algumas doenças. As vacinas têm que estar em dias, os exames, a vermifugação. E aqui estão nossas referências. Muito obrigado pela atenção de todos. Rapaz, não é isso. Já de preguiça é. Rapaz, bota a conclusão aí. Bota aí E pai, tu é morto, hein, Cé? e bora lá a placacia lá que ele errou. Senhor, como é que tu faz o curso de ensinação artificial de ouvindo?